Já começando, abre aí sua Bíblia no capítulo 19 de Gênesis, que vai ser a nossa base, tá? Enquanto você está se organizando aí, eu vou abrir a minha Bíblia e vou orar para a gente poder começar a semana e essa segunda-feira do jeito certo. O Café com Propósito é essa live devocional onde a gente une autoconhecimento e fé para a gente começar do jeito certo a nossa semana, preparadas emocional e espiritualmente para aquilo que vier. Então vamos orar? Se você quiser já colocar os seus pedidos aqui também, pode compartilhar comigo. Vou ter uma alegria de orar aí com você. Deixa eu só ver aqui. Ai, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Fala pra mim se vocês estão me ouvindo bem. Pronto. Então vamos começar, vamos orar. É sempre assim, gente. Deixa eu falar com vocês. Acontece uma coisa no mundo espiritual, assim, quando a gente vai começar a falar alguma coisa, quando a gente vai começar a fazer um devocional, principalmente quando a gente vai falar algo que vai destravar, parece que o Instagram, a internet dá uma bugada. É uma coisa tão engraçada isso. Quando a gente vai falar sobre prosperidade, quando a gente vai falar sobre dinheiro, às vezes dá umas travadas, eu falo que tem alguma coisa, né? Mas esteja aqui comigo. Eu tenho certeza que o seu tempo vai valer muito a pena o seu tempo aqui comigo hoje. Porque eu acho que tem algo profundo pra gente trabalhar juntas. Pai amado, Pai querido, santo é o teu nome. Estamos começando essa segunda-feira, essa semana, Pai, na tua presença. Deus, nesse momento, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Ó Pai, trazendo estrategicamente uma palavra que eu recebi e que de alguma forma, Pai, possa contribuir para a vida daquelas que estão aqui, ou vão ouvir na gravação, ou vão ouvir agora no ao vivo. Ó Pai, eu te peço, traga as mulheres certas, Senhor, para a gente poder conversar sobre esse assunto, sobre o que nos trava, o que nos impede de avançar. Traga as mulheres, ó Pai, que de alguma forma se sentem travadas, estagnadas e de alguma forma, Senhor, aquilo que vai ser derramado hoje, a partir da Tua palavra, vai ajudá-las a sair desse lugar, Senhor. Ó Pai, todas nós, em algum momento, passamos por alguma circunstância, uma situação que parece que a gente está travada. Mas sabemos, ó Pai, que o Senhor tem um caminho certo, um plano, ó Pai, para as nossas vidas. E o nosso desejo de verdade é que a gente siga por esse plano, porque a gente sabe que vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, ó Pai, me usa, Pai. Que Teu Espírito tenha liberdade aqui nesse momento, que o Teu Espírito tenha liberdade para conduzir aquilo que foi a intenção do meu coração para aquilo que é a intenção do Teu coração. Em nome de Jesus, abençoe cada mulher que vai estar aqui conosco. Abençoe seu dia, sua casa, sua família, seu trabalho, durante essa segunda-feira e toda essa semana, em nome de Jesus, amém. Amém, queridas, vamos lá. Como eu falei com vocês, eu tava com um problema de conexão aqui. Vamos ver se ela já resolveu. Não resolveu. Então, o Wi-Fi não estava funcionando direito. Vamos ver aqui se vai funcionar agora. Lindezas, abram suas Bíblias aí no livro de Gênesis, capítulo 19. Vamos ler alguns versículos sobre a história de uma mulher, assim como eu e você, e sobre as atitudes dela e como de alguma forma a gente pode aplicar isso na nossa vida para que a nossa vida mude para melhor, tá? Então abre aí a sua Bíblia no capítulo 19 de Gênesis. Nós vamos ler apenas 3 versículos, tá? Quando você tá pegando, eu vou pegar meu óculos. Então, não, deixa, vou pegar, vou deixar. Vamos lá, olha só. Capítulo 19, versículos 24 até o versículo 26, se eu não me engano. Então o próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície com todos os habitantes e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás
e se transformou numa coluna de sal. Não, então é só até aí mesmo. Só até esse versículo, gente, até o 26. Essa história, deixa eu contextualizar para vocês. Deus chegou para Abraão logo no início, né, da Bíblia e falou com ele: Abraão, sai de onde você tá e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então Abraão, Deus falou: sai da tua parentela, sai desse lugar e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Abraão, que era um homem muito de fé e muito relacionado e conectado com Deus, em confiança, tinha uma situação financeira boa, tinha um status de uma pessoa próspera, pegou sua esposa, a sua família, os seus gados, os seus bens e foi caminhando para onde Deus estava direcionando. Chegou em um momento, para vocês entenderem, que Ló, que era sobrinho de Abraão, estava com ele e Deus deu uma direção para Abraão e falou: olha, tá na hora de vocês se dividirem. Agora vocês vão precisar se dividir. E Deus tinha uma aliança com Abraão muito forte, né? Existem muitas promessas, a partir das promessas de Deus para Abraão, que chegam até nós. Mas enfim, e de forma bem objetiva, Ló e Abraão, eles precisam se separar. E aí, Abraão deixa Ló escolher qual é o lugar que eles chegaram em cima de uma planície, de um lugar, e ele fala: olha, escolha qual lugar que você quer ir. Para qual lugar você vai? E eu vou ficar com o outro lado oposto, porque estava dando muita confusão. E aí Ló olha para a cidade de Sodoma e Gomorra e para aquela planície, para aquele lugar, e percebe o quão bonito, sabe? Quão abundante aquilo ali era. Ele escolhe para lá com a sua família. E Abraão vai para o outro lado. Aqui daria outra mensagem, tá, gente? Eu nem vou entrar nisso. Mas o que acontece? Aquela cidade, Sodoma e Gomorra, aquelas duas cidades, para a qual Ló foi com a sua família, era uma cidade que estavam vivendo um momento de quebra de aliança. E elas não eram pessoas nem cidades que tinham coração convertido. E eles viviam, era uma cidade de muita promiscuidade. Enfim, Deus dá uma orientação para Ló. Ele fala: esse povo, ele tá perdido. Não tem solução para esse povo. E aí, independente do que você acredita ou não acredita, por conta do Velho Testamento ser um pouco mais determinista na forma como Deus agia, Deus dá uma ordem para Ló e fala com ele: sai, você e a sua família, fuja, sai daí, não leva nada e não olha para trás. E aí, eles saíram correndo da cidade. Só que o coração da esposa de Ló estava ainda fixado. Seja bem-vinda, Maria. O coração daquela mulher, ela estava fixada ainda em tudo que ela tinha no passado, nos relacionamentos. E mesmo sabendo, né, que Deus tinha dado uma direção de saia e não olhe para trás, aquela mulher ainda tinha o seu coração preso àquele passado, àquele lugar, àquela situação. E aí na Bíblia fala que instantaneamente aquela mulher vira uma coluna de sal. E é sobre isso que eu quero falar isso com você hoje. Parece uma mensagem de dor, né? Parece uma mensagem muito dura. Mas é algo para nos libertarmos daquilo que nos trava, para que a gente possa construir a realidade que o nosso coração anseia. Então hoje essa palavra parece dura, mas eu quero te falar que ela não é. É uma orientação dos céus para você sair desse lugar de trava e para você alcançar uma vida com mais prosperidade e uma vida plena e abundante a partir de uma orientação do Senhor e a partir de um movimento de desapegar de algo. Você tá comigo? Você fala comigo, você tá comigo, fala que é amém. Tô, ou manifeste-se. Então a mensagem hoje é sobre o que muitas vezes está nos impedindo de viver tudo o que Deus tem para nossa vida. Existem algumas coisas na nossa vida que a gente precisa observar
para a gente poder entender o que nos trava. E aqui eu quero te trazer essa perspectiva de que muitas vezes aquilo que você está se apegando do passado e alguns medos que você mantém na sua vida que tem a ver com a sua experiência do passado é o que exatamente está impedindo você de avançar. Sabe, essas palestras que eu tenho feito no Encontro de Mulheres, eu falei de uma busca minha muito grande de reconhecimento e afeto e onde isso me levou. E eu quero te falar que muitas vezes essa sua busca de reconhecimento, esse seu medo de errar, o medo da rejeição, o medo de se sentir abandonada, o medo de realmente de mudanças, às vezes estão conectadas com algo lá atrás e que você está tendo dificuldade de desapegar. E isso exatamente é o que está te travando hoje. Só que pra gente mudar a nossa realidade, sejam todas bem-vindas, gente. Adriana, Zeli, ex-Zeli, quanto tempo? Edan, não sei se é homem ou mulher. Vani Santos, olha só. Então, presta atenção. Se você tem algo na sua vida, em alguma área que está travada, talvez essa mensagem vai chegar pra você na hora que você precisa. Porque às vezes você está apegada a algo lá atrás no seu passado que exatamente está te mantendo fixa em um lugar que já não era mais para você estar. Então, se a gente quer prosperar, se a gente quer viver o nosso propósito, se a gente quer construir uma nova realidade ou acessar aquilo que a gente entende que Deus tem para nós, e na palavra ele fala que aquilo que ele tem para nós é muito maior do que um dia a gente pensou e imaginou, e eu creio com toda a minha alma, com todo o meu coração nisso. Porque Deus é o Deus criador de todas as coisas, ele nos ama ao ponto de ter enviado o Filho dele para nos salvar, e ele é o Pai e Deus tudo. Então, tudo é acessível a partir da relação com ele. Então a gente precisa muitas vezes nos dispormos para viver um novo nível, para avançarmos naquilo que Deus tem para nós, abrirmos mão de algumas coisas que nós estamos apegadas. Algumas certezas, algumas circunstâncias, alguns lugares, alguns relacionamentos. Para que aí a gente possa viver então a tal da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A mulher de Ló, ela está ali registrada, esse momento, nesse lugar, para que a gente entenda que muitas vezes, para vivermos aquilo que Deus tem para nós, numa direção que Ele já nos deu, ou através do desconforto que a gente já está sentindo de estar num lugar, talvez seja preciso a gente pagar um preço. E a gente precisava perceber se a gente está disposta a pagar esse preço. E que preço é esse? O preço de abrir mão, às vezes, de coisas que a gente acreditava que era o melhor que a gente tinha. Ou abrir mão de pensamentos que a gente construiu na nossa mente e fixou como algo absoluto, sendo que para essa vida agora, nesse momento, adulta, com tudo que você tem para construir na frente, você não pode mais ter. Então, em Gênesis 19, 24 e 26, ele nos conta que Deus decidiu acabar com Sodoma e Gomorra, com aquelas pessoas, com aquela situação, com aquele lugar de promiscuidade, com aquele lugar de pessoas que zombavam de Deus, blasfemavam contra ele. E ele envia anjos para avisar Ló e sua família, porque Deus amava a família de Ló e eles eram pessoas que se relacionavam com Deus. E ele falou e deu uma orientação precisa: vá e não olha para trás. Peraí, engasguei com ar. Gente, até engasguei. Ai, desculpa. E aí eu fico pensando nessa mulher e eu fiquei imaginando a cena. Ai, gente. Desculpa. E eu fico pensando, primeiro, quando eu era mais nova, eu achava aquilo ali muito, muito rude, muito ruim, né? Como é que Deus transformou aquela mulher, permitiu? Mas eu acredito que isso está relatado para que a gente entenda o seguinte: o que será que aquela mulher não conseguiu ir adiante? O que havia no coração daquela mulher que a fez tomar a decisão de desobedecer a Deus? Então isso veio para mim
no momento onde eu estou vivendo muito em obediência àquilo que Deus tem, diz aonde o meu coração ainda não está rendido e de alguma forma eu ainda estou presa como uma estátua de sal. Então, aqui agora que eu vou entregar para você essa palavra, eu quero te pedir duas coisas. Primeiro, se fez sentido, você sempre vai reagir aqui com emoji, igual fizeram aqui agora. Comenta aqui com foguinho ou reage. E eu quero que você chame aí 5 amigas. Eu queria chegar aqui, gente, a um número de 10 mulheres. Imagine se 10 mulheres, nesse momento hoje, destravassem para seguir adiante. Imagine se aqui a gente tivesse 10. Pensa a partir de 10 mulheres, quantas pessoas, a partir do seu destrave, também são destravadas. A partir do meu sim, do meu não e do meu movimento, quantas pessoas ao meu redor, dos meus filhos, o meu marido, a minha família, é impactada. Eu olho para a história da minha mãe e do meu pai... E a partir da história da minha mãe, por exemplo, né, que a partir da minha mãe, da conversão da minha mãe, da escolha dela por caminhar com Cristo, toda a família dela também foi, né? Então são 8 irmãos, 7 irmãos, a minha avó, os filhos, os netos. Obrigada, Adri. Quantas pessoas foram impactadas por conta de uma decisão de desapegar de uma história, desapegar de uma verdade, desapegar de um comportamento a partir da minha mãe? E quantas pessoas a partir dela? Hoje eu não estaria se não fosse essa escolha dela, de seguir adiante e deixar para trás o que foi. Então eu quero que você hoje reflita sobre a sua vida e pense... Olha para a vida dessa mulher e fala como uma referência. Ei, Rê, bom dia. Olha para a história dela. Imagina essa mulher olhando para trás, apegada naquilo que não era bom, mas era a única coisa que ela tinha. Porque o que acontece? A gente às vezes fica fixada em situações, em ambientes, em condições ruins, mas porque a gente acostumou, ou a gente de alguma forma acredita que só aquilo que nós temos, que a gente só merece aquilo, a gente se mantém mesmo em situações ruins. Então Deus está abrindo a sua mente para que você hoje entenda que que Ele tem algo para você extraordinário, mas que você a princípio não vai ter clareza total, mas é para você confiar nele. E se você seguir em obediência, olhando para frente e não para trás, que extraordinário e a promessa que Ele tem de paz e prosperidade na sua vida vai acontecer. Então, por que será que essa mulher não conseguiu seguir adiante? O que passava no coração dela? O que passava na mente dela? Que manteve ela presa no lugar que não era mais para ela estar. Presta atenção, querida. Muitas vezes você está vivendo um sofrimento, você está vivendo uma escassez, você está vivendo alguns abusos emocionais, físicos, não sei mais quais. Porque você insiste em ficar em um lugar, em um ambiente que já era para você ter saído, você já teve esse direcionamento. E eu falo isso às vezes de lugares, gente, que você já foi muito abençoada. Às vezes Deus, Tiago Brunellis fala, né? A gente às vezes precisa de uma zona de expulsão. Deus permite que algo aconteça, algo caótico aconteça na nossa vida para a gente poder entender que naquele lugar não te cabe mais. Então talvez aquela mulher, a mulher de Ló, que nem tem o nome dela descrito, talvez ela tivesse saudade do passado, apego àquilo que ela construiu, ao status dela, às relações que ela tinha. Talvez seja o medo do desconhecido, ou até mesmo a dificuldade de abrir mão daquele conforto que ela já tinha se estabelecido. Então, às vezes, a gente está tão confortável na nossa zoninha de conforto que Deus precisa de expulsar a gente daquele lugar para que a gente possa viver o plano dele. Então, quantas vezes nós também não agimos como essa mulher? Só que Deus quer levantar mulheres, despertar mulheres, porque a partir da nossa cura, a partir do nosso levantamento, a partir da nossa vida com Ele, vida com propósito, gerações também são transformadas. Gerações são impactadas. Então, talvez, enquanto você ainda está fixada
em um lugar, num pensamento, numa atitude, num comportamento que já era para você ter lançado mão, desapegado, você continua vivendo a mesma vidinha. E quando você olha, você acha que tá tudo bem. É suficiente, mas o que Deus tem para você é muito mais. Só que Ele precisa que você avance. Ele precisa que você abra mão de algo hoje. Hoje é o tempo de você abrir mão de algo. Oi, lindona, seja bem-vinda. Não sei quem tá na Ellen, se é a Duda, se é a Raquel, se é a Helena ou outra pessoa. Hoje é o dia que você vai precisar desapegar, tomar consciência e desapegar de algo que tá te travando. Porque o que Deus tem para você ali na frente vai precisar que você esteja com menos peso nas costas. Olha só que forte isso. Para onde Deus está te levando, Ele precisa que você esteja com menos peso nas costas. Talvez você esteja carregando coisa que não é sua. Talvez você esteja se comportando, agindo, falando de uma forma que não é a forma que Deus tem para você, mas que você aprendeu lá atrás. Deus é um Deus de evolução, queridas. Ele sempre vai nos convidar para algo a mais, para algo maior, para um novo nível. Se a gente não estiver disposta a abrir mão do que nos prende, nós nunca vamos experimentar a plenitude dos planos do Senhor na nossa vida. Olha que forte isso. Vocês viram isso? Enquanto você insistir em carregar nas suas costas o peso do passado, ou ficar olhando para trás, você nunca vai alcançar a plenitude dos planos do Senhor na sua vida. Então, a mulher de Ló, ela perdeu a oportunidade de viver o novo de Deus, um novo tempo, porque ela estava presa, fixada, apegada àquilo que não fazia parte mais do futuro dela. Faz sentido, gente, que eu tô falando para vocês? Tá fazendo sentido para alguém? O que você precisa abrir mão hoje para prosperar? O que você precisa abrir mão hoje para seguir adiante? Então, se você deseja uma nova realidade, se você deseja crescer, se você deseja viver realmente uma vida com propósito, de propósito, você precisa abrir mão de algumas coisas. Eu vou te falar de algumas coisas que eu abri mão. E eu preciso abrir mão todos os dias. Eu fiz até uma postagem esses dias, falando, eu preciso abrir mão todos os dias disso para poder continuar seguindo, para viver os planos de Deus, que eu sei que são melhores e maiores do que os meus. Porque os nossos planos, os nossos sonhos, eles estão limitados ao que o nosso olho alcança. Só que o nosso Deus é o Deus impossível. Então ele é capaz, como ele é Deus de todo, né, dono de todas as coisas, ele é capaz de transformar a nossa realidade de uma forma surreal. Só que nossos sonhos, os nossos objetivos estão limitados ao que nós pensamos, ao que nós construímos quanto crenças. Então eu tenho que abrir mão de algumas coisas todos os dias no meu coração, mortificar, para poder continuar caminhando nesse caminho que me leva a viver a promessa de Deus. Uma das coisas, e aí eu quero que vocês vão pensando o que você já percebeu, o que o Espírito Santo está te revelando hoje, que é o que você precisa abrir mão. Então, uma das coisas que eu precisei abrir mão e preciso todos os dias é o medo da rejeição. Eu sempre busquei a vida inteira a aprovação das pessoas. Eu sempre agi de uma forma a considerar a opinião dos outros muito mais importantes do que a minha. Só que quem deseja agradar aos outros acaba não agradando a Deus. Entende? E para viver o novo de Deus, você precisa estar firmada naquilo que Ele tem para você, em quem você é nele. Porque se você não sabe em quem você é, você também não vai ter clareza daquilo que você quer alcançar. E você vai viver os planos de outras pessoas. Você também tem esse medo de ser rejeitada? Me fala pra mim. Como assim, Karina, medo de ser rejeitada? Medo de ficar sozinha. Medo das pessoas não te quererem. Medo de você ter deixada de lado. Então esse é, por exemplo, um medo que eu sempre tive, que me fez o tempo todo estar fazendo pelas pessoas. Medo de falar, não conseguir falar não. Então hoje eu preciso te falar.
esse talvez seja o lugar onde você precisa aprender a sair para poder seguir adiante. Porque se você quer agradar a todo mundo, você não vai agradar a Deus. Se você não olhar para aquilo que Ele tem, você vai ficar olhando para o que os outros estão falando. Eu preciso abrir mão do medo da rejeição. Amém. 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 Deus atua na sua vida, querida. Ainda bem que você está na comunidade, ainda bem que nós estamos juntas. Eu também preciso, todos os dias. Gente, se eu tivesse medo da rejeição, eu não teria feito a minha transição de carreira. Se eu tivesse continuado nela. Porque esse medo, né, Rê, ele não deixa de existir. Ele é como se fosse uma ferida marcada na sua alma. Deixa eu falar pra vocês isso. Isso é muito importante, presta atenção. Os nossos medos primários, que são as nossas feridas emocionais, elas ficam registradas na nossa alma. Faz parte de quem nós somos. Então a gente não vai extirpar essa parte cirurgicamente nunca. Isso vai continuar fazendo parte de quem nós somos. Só que aí vem o Senhor e fala: Rejane, a minha graça te basta. Talvez esse seja um espinho na minha carne, na sua. E Deus está me falando hoje: a minha graça te basta. Ou seja, você pode continuar, mesmo tendo medo da rejeição, a cumprir os meus propósitos, a viver os meus planos, a seguir apesar do medo. E é isso que Ele fala comigo. Porque os nossos medos, eles vão continuar. Medo é uma emoção que nós registramos. Então, eu quero que você entenda. Não acredite que você precisa abrir mão e tirar o medo para poder agir. Não, nunca vai ter a condição ideal. Nunca vai ter. Senão Deus teria falado com Ló: Ló, organiza a sua casa, junte os seus bens, fale com as pessoas e depois saia. Ele falou não. Ele falou o seguinte, cadê, ó? Olha só, versículo... Não tô enxergando não, gente. Eu acho que é 15. Presta atenção. Olha a ordem que o anjo deu. Presta atenção. Depressa, leve daqui a sua mulher e as suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos. Então ele tá falando com você agora. Rejane, Adriana, quem mais tá aqui? Fala eu. Quero falar pra vocês. Depressa, levante-se e haja. Depressa, levante-se e fale. Depressa, levante-se e mude. Sabe? É isso. Então o medo da rejeição pode ser esse lugar que tá te mantendo fixado como uma coluna de sal. E que hoje você precisa sair daí. Uma outra coisa também, que era algo que eu precisei desapegar e preciso todos os dias, é das certezas do controle. Muitas vezes Deus nos chama para dar passos de fé sem chegar ao caminho completo. Ele fez isso com Abraão e ele fez isso com Ló. Se você precisa ter tudo sob controle, você nunca vai sair dessa zona que você está. Você nunca vai sair dessa zona de conforto, nunca vai sair desse lugar que você já sabe que não tá bom. Mas às vezes você precisa, até prefere se manter aí, porque tá ruim, mas pelo menos você conhece. Então uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida realmente vendo as promessas do Senhor, ela vem para aqueles que confiam e se lançam, mesmo sem ter a certeza absoluta, gente. Deus quer que a gente age em confiança. Ah, mas Karina, é muito difícil. Claro que é. Mas eu posso garantir para você, é extraordinário viver nesse lugar. Porque Deus nos ama. E Ele não quer pra gente um futuro de mal. Ele quer nos dar esperança. Ele quer fazer com que a gente tenha tudo aquilo que o nosso coração deseja, desde que seja aquilo que Ele tem pra nós. Sabe? Quando Ele fala assim, pedir e dar-se-vos-á, ou seja, na Bíblia fala, se você pedir, Ele dá. Peça, então peça de acordo com a vontade dEle. Porque se você pedir aquilo que Ele já quer te dar, você vai receber. Porque tem coisas que a gente pede para Deus que Ele sabe que se Ele nos der, a gente vai acabar se perdendo. Gente, sejam bem-vindas. Então, o que é que você precisa hoje abrir mão e desapegar para você sair desse lugar de falta, de escassez, de dor? Porque às vezes, gente, a gente tá preso. Sabe uma imagem que corre aí na internet de um cara abraçado a um cacto cheio de espinho? A mulher de Ló é exatamente essa imagem. Só que ao invés de um cacto, ela virou uma estátua de sal.
Então, muitas vezes você está fixada como uma coluna de sal, porque você está olhando para trás, porque você, de alguma forma, se sentiu rejeitada quando criança. E para não se sentir assim de novo, você continua agindo, se comportando, fazendo tudo para as pessoas não conseguirem falar não. E não aproveitando as oportunidades. Talvez porque em algum momento você se sentiu insegurança, ou você fica com essa necessidade de controle como eu tenho. Você não se lança, você não ousa, você não vai. Porque você fica presa naquilo que você já tem enquanto garantido. Mesmo Deus falando pra você que pra onde ele vai te levar vai ser uma terra que mana, que tem de leite e mel. É uma terra que tem tudo abunda, tudo é próspero. Só que você tá se mantendo aí. Então eu tive que abrir mão do meu controle pra poder viver os planos do Senhor. E controle é esse, posso te dizer? O controle de estar sempre tudo certo. O controle de ser perfeita. O controle de não errar. E eu preciso falar isso com vocês. O meu maior medo é o do errar e de ser rejeitada. Então, a Rejane aqui, declarou: eu preciso abrir mão do medo da rejeição. Talvez você precise abrir mão do medo de errar. Isso é abrir mão do controle. Entende? Eu preciso abrir mão para aproveitar as oportunidades que Deus tem trazido para mim, que muitas vezes eu não sei para onde está me levando, mas eu sei que é plano dele, faz parte, então eu vou em confiança. Eu preciso abrir mão desse medo. E deixa eu te falar de novo, para você que entrou aqui agora, o medo de errar, ele nunca vai deixar você. Você sempre vai ter medo de errar. Mas que isso te coloque no lugar como tem colocado a mim, no lugar de buscar fazer as coisas com excelência, mas não perfeitas. De buscar fazer o melhor possível, mas do jeito que eu consigo, com os recursos que eu tenho. Porque se você ficar o tempo todo na busca de não errar, de ter controle sobre todas as coisas, você vai perder grandes oportunidades. Você vai ficar fixado igual uma coluna de sal. Porque você olha pra trás e vê nesse lugar... Ei, Nai, bom dia, seja bem-vinda. Gente, foi aniversário da Nayana, eu vi ontem à noite. Parabéns pra você, Nai, Deus te abençoe. Depois eu vou mandar mensagem lá na comunidade para dar parabéns pra você. Presta atenção. Se você é a pessoa que tem medo de errar e medo de ser rejeitada, você é uma pessoa como a mulher de Ló que tá olhando pra trás. Por quê? Porque você tá ficando olhando pra trás aonde você foi rejeitada, aonde você se sentiu que você errou, ou falaram com você que quando você errasse não podia. E aí você fica fixada, a sua criança fica fixada nas histórias do passado e a adulta não consegue seguir. Isso, entendeu? Se a sua criança tá presa no passado, nessa ferida emocional, você não consegue seguir na vida adulta para viver a prosperidade que você poderia. É isso. Então, há alguma das coisas que eu precisei abrir mão. E se tiver fazendo sentido, meninas, vai falando aí pra mim, reage aqui. Porque aqui tá travando, eu não tô conseguindo ver os comentários de vocês. Comenta aqui, gente, com o coração um foguinho pra eu ver se os comentários estão subindo, tá? E uma outra terceira coisa que eu identifiquei que eu precisava abrir mão, porque eu não sei, gente, a mulher de Ló, qual era a ferida emocional dela, eu não sei o que travou ela, eu sei o que me trava. E por isso eu tô trazendo pra você a minha realidade, pra que você se identifique e verifique, tome consciência do que tá te mantendo presa. Uma das coisas que me travou muito tempo... Ah, obrigada, Adri. Mas, gente, reage aí pra ver se o comentário tá funcionando, tá? Que aqui pra mim travou. Presta atenção. A necessidade de reconhecimento. Nós estamos vivendo um tempo onde a notoriedade, a relevância, o reconhecimento nunca foi tão necessário. Como que a gente vê isso? A busca pelos curtidas, pelos compartilhamentos. É lógico que tem uma estratégia para quem está no mercado digital que é necessário. Mas a gente tem que tomar cuidado se a gente não está aplicando isso para nossa vida. Ei, Ju, seja bem-vinda. Então, muitas vezes, a gente está num lugar que a gente é reconhecida, que a gente tem um certo status. E aí Deus nos dá uma direção para fazer algo que vai fazer com que a gente saia desse lugar. Olha só, gente, olha que louco. Quando Deus chegou para Abraão e falou, sai da tua parentela e sai do lugar onde você tá, onde ele já tinha a vida toda organizada, e fala com ele, vai para onde eu ainda vou te mostrar.
É muito desafiador. Você tem que abrir mão. Entende? Diferente de Ló. Deus deu outra direção. Ló, eu vou destruir esse lugar. Eu tô falando que eu quero salvar a sua vida. Então pega a sua família e vaza. Então você tem que reconhecer qual é a direção que Deus está te dando agora. E entender que muitas vezes essa nova direção você ainda não vai ter o reconhecimento que você acredita. Gente, quantas mulheres de Deus, quantos pastores, quantos líderes de grande reconhecimento estão abrindo mão desse reconhecimento por entenderem que nesse lugar, que para os outros parece algo muito maravilhoso, que é a referência do que querem alcançar, eles falam, gente, esse lugar é o meu lugar de trava. Porque eu cheguei num ponto, num pedestal, que eu tô travada. Entende? Então a mulher de Ló pode ter olhado para trás porque ela se importava com esse status, com o reconhecimento que ela tinha ali. Mesmo que aquilo não era aquilo que Deus queria para a vida dela. Então quantas vezes a gente fica presa à necessidade desse reconhecimento e status, ao invés de buscar o que realmente importa? Quantas mulheres deixam de fazer uma transição profissional porque elas têm medo de abrir mão daquilo que elas alcançaram, mas mesmo sabendo que aquele lugar não cabe mais elas, não faz mais sentido. Deus não te chamou para buscar títulos. Deus te chama hoje para viver um propósito eterno. E talvez a forma que Ele vai te usar é onde você está atuando profissionalmente, porque eu, Karina, não acredito que a vida é dividida em caixinhas. Então, a mulher de Ló, ela não conseguiu viver o novo porque ela não tinha um coração preparado para avançar. Quando eu falo que a comunidade MVP, e se você ainda não faz parte, você tem a oportunidade de entrar na comunidade Mulheres Vivendo de Propósito, é um lugar para a gente poder trabalhar essa postura emocional e espiritualmente, para você avançar, para você fazer uma escolha com propósito, para você prosperar no seu negócio. Nada adianta você fazer curso de marketing digital, ter estratégias, sabe, um monte de coisa, se você não estiver preparada para avançar. A mulher de Ló não estava preparada para avançar para esse novo nível em confiança. Se você não se trabalhar emocional e espiritualmente, você não vai estar preparada para o novo nível, para viver um futuro de paz e prosperidade. Faz sentido, gente? Se a gente quer viver o novo de Deus, se a gente quer viver uma vida próspera, a gente precisa romper com o que nos prende. E a gente precisa desenvolver um caráter aprovado por Deus para viver esse lugar. Presta atenção, Deus tem uma promessa sobre a sua vida de paz e prosperidade. Ele tem algo para entregar para você e já está pronto, porque Ele já te viu no futuro. Só que enquanto você não estiver de uma forma que Ele entenda que quando você receber isso, você vai usufruir do jeito certo, Ele não vai te dar porque Ele te ama. Ele não quer que você quebre a cara. Entende? Então, o que você precisa hoje, de uma vez por todas, compreender é: se você quer viver o novo de Deus, você precisa romper com o que te prende. Tá fazendo sentido, gente? Você me fala se isso de alguma forma é algo que vocês estão vivendo. Comenta aqui pra mim. Deixa eu colocar aqui que a bateria tá acabando. Fala se faz sentido. Me fala se você se sente travada. Me fala aqui, eu me sinto travada. Me fala se em algum momento, em alguma área da sua vida você ainda se sente travada. Porque a gente tem que te destravar. A gente precisa se destravar, gente. Ai, meu Deus. Falando, travando tudo aqui, peraí. Eu quero destravar, gente, as mulheres. Gente, as mulheres... E olha, eu vou falar com vocês, na palestra de Volta à Essência, que é essa palestra que eu tô fazendo nesses... né? Quem assistiu palestra minha aqui esses dias? Quem tá aqui novo, que assistiu, comenta aqui pra mim, eu quero saber. Eu quero, gente... Minha missão é transformar o potencial das mulheres em potência. E para que vocês sejam potência no mundo e construam uma realidade mais próspera e com propósito, vocês precisam destravar e precisam desapegar. Então a gente precisa de fazer alguns movimentos, e um desses movimentos é compreender qual é... a Nay tava, gente, a Nay entrou pra comunidade, ó. A Nay participou da palestra, ouviu um chamado e tá na comunidade junto com a gente.
Para os alunos da comunidade, hoje eu vou lançar lá, amanhã a gente vai ter uma aula bônus maravilhosa com a Will Gislane. Ela vai falar sobre o propósito da mesa. E a gente vai falar sobre esse cuidado, né? Nossa, Ana, você precisa estar ao vivo, você vai amar. Mas eu quero volta. Entendendo isso, eu compreendi, eu recebi uma mensagem e estudando, né? Preparando o estudo da comunidade, estudo que a gente faz de aprofundamento, no mês de abril, eu decidi fazer uma aula bônus sobre as virtudes para você ser uma mulher próspera. Por quê? Para você viver um novo nível, você precisa se preparar e se capacitar. Concordam? Só que capacitar em quê? Como? Então, nessa aula, é uma aula da comunidade bônus, só que eu vou fazer uma aula aberta. Então, se você é aluna da comunidade, você vai ter a oportunidade de chamar suas amigas para participar. Eu vou liberar para vocês esse link para vocês convidá-las. Vai ser no Zoom, não vai ser aqui no Instagram. Vai ser numa sala fechada. E nós vamos aprender, então, quais são as virtudes para nos tornarmos mulheres prósperas. Quais são as virtudes? 7 virtudes, a princípio, que está descrito na Bíblia, que são princípios que, se a gente aplicar, nós vamos alcançar esse lugar. Por quê? Para que a gente não seja uma coluna de sal. Para que a gente não fique fixada, porque a gente está presa naquilo que não faz mais sentido. Então, quais são essas características dessa mulher? O que eu preciso romper para viver esse novo? Qual que é a diferença de uma mulher que prospera daquela que está presa no passado? Então, tudo isso nós vamos aprofundar nessa aula. Vai acontecer no dia 30 de março, na semana que vem. Dia 30? Segunda, 24, peraí, 28, 29. 28, 29... Não, dia 31. Tá errado, é dia 31 de março. Segunda-feira. Até vou corrigir. 31 de março. Semana que vem, segunda-feira. Eu quero que vocês desenvolvam essa capacidade de olhar para a vida de vocês e ver aonde vocês estão travadas. E o que vocês precisam desenvolver. Faz sentido, gente? Quem quer participar da aula, fala eu. Para eu saber aqui. Quem quiser participar, vocês podem entrar na minha bio, que lá vai ter o link do grupo da aula secreta das virtudes para ser uma mulher próspera. Vai ser dia 31, lá vai estar errado, lá tá dia 30, mas é 31 de março. Quem é da comunidade já vai entrar, já vai participar, eu já vou liberar o link, mas quem não é, você tem essa chance de participar de forma gratuita, tá? Para essa aula. Por quê? Eu quero destravar vocês. Ju, entra. Ju, você não tá na comunidade ainda? Entra na comunidade, mulher. Você já tá comigo aqui há tanto tempo, tá na hora de você vir pra cá, tá na hora de você sair do muro. Passar pro lado de cá. Com a gente, crescer com a gente, compartilhar com a gente. E a gente vai dar essa oportunidade a vocês na aula, inclusive, entender melhor sobre a comunidade. Mas o principal é que vocês saiam de lá com esse entendimento do que vocês precisam, onde vocês precisam abrir mão e o que vocês precisam desenvolver, tá? Então, se essa mensagem de hoje fez sentido para vocês, eu quero te convidar a dar esse passo, participar da aula. Então, Ju, vem para a comunidade. Gente, deixa eu explicar aqui rapidamente. A comunidade ela é um programa de desenvolvimento continuado, onde a gente trabalha a parte emocional e espiritual através de aulas mensais, de aulas bônus, de conteúdo gravado lá na plataforma. E a gente tem todo mês o estudo de aprofundamento da palavra. A gente está terminando essa semana o estudo sobre Débora, que para mim foi fantástico. Não sei se para as meninas elas fizeram. Então vocês têm tudo lá na plataforma, tem vídeo gravado, tem material complementar para você imprimir. E aí a gente juntas dentro do grupo e dentro da plataforma e das aulas, que são aulas e mentorias, direcionamento que eu dou para vocês durante um ano, para você se capacitar para viver esse novo de Deus, sabe? Porque não adianta você querer viver uma nova realidade fazendo exatamente a mesma coisa, sendo a mesma pessoa. Eu lembro uma vez a minha mãe, quando eu comecei meu processo, ela falou, você tá muito diferente. Eu falei, glória a Deus, por quê? Eu não sou a mesma mulher de 2 anos atrás. E eu espero que daqui a 2 anos eu seja diferente. Não é que eu mudei o meu caráter, a minha identidade, mas eu me aperfeiçoei. Gente, ó, essa aqui é maravilhosa, que vai dar aula pra gente lá na comunidade amanhã às 19 horas.
A Will vai falar sobre o propósito Começa em Casa. A gente vai falar sobre a mesa, sobre a nossa casa como um lugar de nutrição e cuidado pra gente também prosperar na vida. Então, o estudo, Ju, acontece na comunidade. Ju, me chama no direct, eu vou te mandar o link da comunidade. Gente, a comunidade, ela está numa condição especial até abril. A gente vai tá mantendo o mesmo valor do ano passado. Shalom, querida, graça e paz. Que é esse programa de juntas. Então, numa condição super especial, por R$ 69,90 por mês, você tem acesso a estudo bíblico, ao grupo lá fechado, onde eu estou participando e faço as intervenções, a plataforma com material gravado, a encontros mensais comigo e encontros com especialistas. Você nunca vai achar um lugar desse desse cuidado, sabe? Fora outros benefícios que você vai tendo ao longo dessa jornada comigo. Não é uma mentoria, mas é um programa de desenvolvimento. É uma comunidade de mulheres que fazem um movimento de onda, buscando viver uma vida de propósito e com propósito. E você pode fazer parte disso. Então aqui você tem 1%, 0,5% do que a gente tem juntas, porque lá você tem acesso a isso constantemente. Então, se você quiser vir para a comunidade, lá na bio tem o link da comunidade, já tem, você entra, se inscreve já para garantir a sua vaga no valor, na condição especial que a gente está fazendo até o mês que vem. E para quem, ai Karina, eu não sei e tal, vem para aula gratuita na segunda-feira que vem, dia 31 de março, As Virtudes para Ser uma Mulher Próspera, que nós vamos aprofundar num material maravilhoso para você aprender. O que você precisa hoje é dar um passo. Qual é o passo que você pode dar? Você pode vir para aula, se quer, já está decidido, já está comigo há muito tempo, vem para a comunidade. Karina, eu já estou na comunidade, eu já estou aqui há muito tempo, eu quero agora otimizar, vem para a mentoria. Mas independente, dê um passo. Não fique aí estagnada. Deus não quer que você olhe para trás, Ele quer que você olhe para frente, para o alto, para frente. E a gente precisa, para fazer isso, ter pessoas do nosso lado, que nos estimule, que nos encoraje. Por isso que a comunidade existe. E por isso que você, estando lá, com certeza, vai ser mais uma dessas mulheres encorajadas, motivadas, empurradas para viver o propósito do Senhor, para viver o seu chamado, de uma forma que realmente impacte a sua vida e a vida das pessoas que você ama. Amadas, beijo pra vocês. Compartilhe essa live com as pessoas que você ama, com as amigas, que agora tá até difícil, porque tá vendo barulho? Ainda bem que tô terminando agora. E espero vocês na comunidade. Amanhã tem aula especial com a Will. Então, se você quiser fazer parte, participar da aula ao vivo, vem pra comunidade hoje ainda, que você já entra e já participa. A gente precisa se destravar daquilo que está impedindo a gente de ser próspera. Então, existe um caminho. Na segunda-feira, dia 31, a gente vai aprender um dos caminhos, que é entender o caráter de uma mulher que é próspera. Qual que é a diferença? Onde a gente está fixada. Deus não quer que você seja uma estátua de sal aí parada na vida. Ele quer que você seja uma mulher plena, abundante e próspera, tá? Porque quanto mais mulheres prósperas no mundo, melhor. Porque mais gerações também serão. Beijos. Te espero na comunidade, para quem já vai dar espaço. E te espero na aula, na aula secreta, que vai acontecer dia 31, de forma gratuita também. Você pode se inscrever entrando lá na minha bio, tá? Qualquer coisa me chama no direct. Beijo pra vocês.